Hoje nós vamos meditar no Salmo 110, que diz assim: o reino, o sacerdócio e a vitória do Messias. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha mão direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. O Senhor enviará o cetro da tua fortaleza, desde Sião, dizendo: domina no meio dos teus inimigos. O teu povo se apressará voluntariamente no dia do teu poder, com santos ornamentos, com vindo do próprio seio da alva. Será o orvalho da tua mocidade. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da tua ira. Julgará entre as nações, enchê-las de cadáveres, ferirá a cabeça de grandes terras. Pelo caminho, desenterrar-se-á um ribeiro e prosseguirá de cabeça erguida. O Salmo, no versículo 103, diz assim: o teu povo se apresentará voluntariamente no dia do teu poder. E aqui diz assim: a igreja participa da fusão do domínio de Cristo, aproveitando-se integralmente da vitória do Messias por meio da dinâmica do avivamento. Temos a imagem de um Salvador exaltado à direita do Pai. Ele está sentado numa posição de descanso, pois sua obra está completamente acabada. Dessa posição, o varão do seu poder, o Espírito Santo, é enviado a partir do plano da supremacia do Cristo para um povo que é a sua igreja, desejoso e voluntário no dia do seu poder. O propósito, testemunhar a vitória de Jesus para todos os confins da terra e desesperar os inimigos do Senhor. Foi quando Jesus deu a missão para a igreja, para o povo. Eu vou, mas eu vou enviar o Espírito Consolador. Ide e pregai o Evangelho a todas as nações. Então, o versículo 3, ele está se referindo a isso, aquela palavra que o Senhor nos disse, o comando que ele nos deu: ide e pregai o Evangelho. Diz mais assim: não nascemos no tempo já determinado, mas sim no dia do poder do Senhor, um dia da salvação gloriosa, no qual ele se apressa para renovar toda a humanidade com justiça e verdadeira santidade. Olha só, o Senhor, ele virá julgar todos aqueles que perseguem a igreja do Senhor. O Evangelho tem o mesmo Espírito Santo, tem o mesmo Espírito, tanto agora como nos tempos dos primeiros cristãos. Assim como Pedro se levantou para pregar naquele tempo, muitos Pedros hoje fazem o mesmo. Pois Deus lhe concede a mesma unção, assim como Paulo pregou outrora, fazem os mesmos Paulos de agora. Assim como Timóteo elevou a palavra do Senhor, tantos Timóteos o fazem atualmente, e é o mesmo Espírito Santo que comparece. Então não mudou. A palavra continua a mesma. Hoje tem muitos Paulos, muitos Timóteos, muitos João pregando o Evangelho. Porque o Senhor, ele diz: ide. Não é para você ser missionário, não é preciso ter cargo na igreja, não. Cada um de nós somos missionários escolhidos por Deus para levar a mensagem de salvação. Não se atrele à placa de igreja, mas sim a palavra. É a palavra. Porque muitas doutrinas foi o homem que criou. Mas a palavra, ela não muda. Como você vê bem aqui dizendo. Mas o povo de Cristo não acredita nisto, que o Messias tenha o orvalho da mocidade. Os cristãos creem que a época dos grandes avivamentos se foi. Os antigos se perguntam: onde eles estão? Estamos prontos para aclamar? Os carros de Israel e seus cavaleiros
Ninguém jamais vestirá o manto de Elias novamente. Nunca voltaremos a ver feitos grandiosos e maravilhosos. Ah, tola incredulidade! Cristo também tem o orvalho da mocidade. Ele tem tanto do Espírito Santo quanto teve desde o começo, pois ele é imensuravelmente, embora o tenha concedido a milhares, ele continua distribuindo constantemente. É só tomarmos posse. Como diz aqui, a incredulidade. Muitos estão na igreja e acham que aquele Jesus que operava milagre foi lá atrás. Não. Ele continua operando milagre. Muitos que estão com os olhos vedados. Estão com os olhos abertos, enxerga, mas não vê. Se buscarmos na palavra, a nossa fé, ele diz que basta termos a fé do tamanho de um grão de mostarda, porque milagres nós estamos vendo constantemente. Constantemente Jesus está operando, ele nunca deixou de operar. Ele operou na minha vida e na sua vida quando nos resgatou, nos tirou lá do fundo do poço e nos deu uma salvação. Abriu os nossos olhos para que nós possamos entender a palavra e obedecer, porque é obediência. É obediência. Você via lá o Judas, ele estava andando com Jesus. Jesus sabia quem ele era. Jesus sabia o que ele pensava, o que ele sentia, o que ele fazia. Mas Jesus estava dando a oportunidade para que ele se arrependesse. E ele, infelizmente, não se arrependeu. Porque se ele tivesse mesmo praticado o ato que ele praticou, e se ele tivesse se arrependido, mas aí ele foi tirar, ele sentiu remorso, ele não se arrependeu. E foi tirar a sua vida. Aí perdeu tudo já. Já não tinha se arrependido e ainda ficou pior ainda. Que você venha tirar o dízimo do seu tempo para ler a palavra do Senhor, para conhecer mais desse Deus do qual servimos. Desse Deus que fez tudo. Olhe para a natureza, olhe para o céu, para as águas, para os mares e veja tudo que ele criou com perfeição. Vem para Cristo, que Jesus está voltando. A trombeta a qualquer momento ela soará. Então vem agora, não deixa para amanhã não, que pode ser muito tarde. Me siga lá no YouTube, Raimunda Nunes, Mensagem de Salvação.